Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Vamos finalizar hoje o item Natureza das Penas e Gozos Futuros. Natureza das Penas e Gozos Futuros, com as questões 981 e 982, 981 e 982. Amanhã nós vamos entrar em penas temporárias, mas isso só amanhã. Agora nós vamos terminar esse item. 981. Para o estado futuro do espírito, haverá diferença entre aquele que em vida na terra receava a morte e aquele que a via com indiferença e até com alegria? Para o estado futuro do espírito, haverá diferença entre aquele que em vida na terra receava a morte e aquele que via a morte com indiferença e até com alegria? No estado futuro do espírito, há diferença entre esses dois? Resposta: a diferença pode ser muito grande. No entanto, na maioria das vezes ela desaparece diante das causas determinantes desse temor ou desejo. Tanto no caso de temer a morte como no de desejá-la, pode-se estar movido por sentimentos bem diversos, e são esses sentimentos que influenciam no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que no caso daquele que deseja a morte unicamente porque a vê como termo de suas tribulações, isso é uma espécie de queixa contra a providência e contra as provações que tem de sofrer. Aqui, nesse caso de ansiar pela morte ou temer a morte, tudo depende daquilo que está aqui dentro, do móvel dessa situação. Eu temo a morte porque eu deixo prevalecer em mim um instinto de conservação e sei que a importância da vida é muito grande e eu estou aqui para uma série de provas, uma série de expiações. A Terra pode ser para mim um hospital, pode ser para mim uma escola, pode ser para mim uma prisão, e qualquer um dos casos é importante que eu fique o tempo necessário aqui, se for escola, aprendendo, se for hospital, me curando, se for cadeia, cumprindo essa pena da qual sou culpado. Então, permanecer aqui, ter medo da morte, porque preciso passar pelas agruras dessa encarnação, beleza, nada de errado. Tenho medo da morte porque não sei se tem céu, não sei se tem inferno, mostra uma inferioridade, ou por medo de ir para o inferno porque estou fazendo muita bobagem. Enfim, eu não quero me livrar das coisas materiais, né, dos prazeres que eu tenho aqui. É semelhante ao que eu disse alguns vídeos atrás acerca do porquinho que vivia chafurdando na lama com fezes, com lavagem, aquela sujeira toda, e ele se chafurdava na lama para esfriar o couro. E aí esse porquinho foi retirado da lama e foi dado um banho nele e foi levado para um lugar que tinha um tablado, que ele não, nem os pés dele tocavam as próprias fezes, tinha uma tina d'água, uma piscina onde ele podia entrar e se refrescar o couro, sem problema nenhum, sem se sujar. Quando ele é levado de volta pro chiqueiro, ele não quer pisar naquele barro, não quer pisar naquela situação, e quando ele hipoteticamente conta para os outros porquinhos que existe uma vida melhor, eles não vão entender, eles vão estar chafurdando na lama achando que aquilo é a melhor coisa do mundo e vão taxá-lo de louco, de diferente, e às vezes pode até ser agredido porque ele está falando essas aspas na cabeça deles, bobagens, que não existe em outro lugar assim. Então, se nós estamos chafurdando na lama e não conhecemos as realidades espirituais, realmente nós vamos ter medo da morte, que vai acontecer de eu perder tudo isso aqui, as regalias e tudo mais. O outro lado também é verdadeiro, também é problemático. Eu vivo numa penúria, vivo numa pobreza, numa dificuldade, não faço ideia que aquilo são consequências dos meus atos anteriores, que eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu acho apenas que aquilo é o que foi que eu fiz para Deus, o que foi que eu fiz para merecer passar por essa situação. Então, anseio a morte para me libertar desse sofrimento. Deus podia me levar, podia acabar com tudo isso, né? Esse sofrimento todo, morreu, acabou, etc, etc. Sempre que eu acho que tem um céu ou inferno, ou que não tem absolutamente nada depois da morte do corpo físico, eu anseio pela morte, eu tenho medo dela, dentro dessa situação bastante peculiar e bastante atrasada.
Quanto mais conhecimento eu tenho da lei divina ou natural, quanto mais conhecimento eu tenho das consequências que envolvem os meus atos passados e os meus atos presentes para o futuro, menos medo da morte eu tenho, também não anseio por ela, apenas vivo de acordo com a necessidade da minha encarnação, agradecendo a Deus que ainda estou aqui, podendo saldar os meus débitos e plantando coisas boas para a próxima encarnação. E se a morte me visitar, está na minha hora. Vou voltar para minha casa, vou receber o habeas corpus da prisão, se a terra for para mim um presídio, vou receber a alta médica se a terra for para mim um hospital, e vou receber o meu diploma e a liberação da escola para voltar para casa, caso a terra seja para mim uma escola. Então, dentro dessas situações, fica fácil a gente entender que mais espiritualizado, menos medo da morte, e aguardamos que aconteça naturalmente. Menos espiritualizados, se estamos em sofrimento, ansiamos pela morte. Se estamos no gozo dos prazeres terrenos, como o porquinho chafurdando na lama, a gente não quer morrer de jeito nenhum, que Deus espere um pouco mais para que eu morra. Então é de acordo com o meu entendimento da vida futura, daquilo que é fato da lei divina e natural, é que move para um lado ou para o outro a balança do meu medo da morte e o desejo pela morte. 982. É necessário professar o Espiritismo e acreditar nas manifestações espíritas para garantir nosso destino na vida futura? Olha que pergunta importante. É necessário professar o Espiritismo e acreditar nas manifestações espíritas para garantir nosso destino na vida futura? Eu preciso ser espírita porque senão nada disso vai acontecer para mim na vida futura? Se a resposta aqui fosse sim, eu abandonaria imediatamente o nosso estudo e não teria esse estudo de jeito nenhum. Eu apagaria todos os vídeos. Mas a resposta é fabulosa. Se assim fosse, todos os que não acreditassem ou que não tivessem tido a oportunidade de esclarecer-se seriam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que garante o destino futuro. Ora, o bem sempre é o bem, seja qual for o caminho que conduz a ele. Fantástico, né? Kardec. A crença no Espiritismo ajuda as pessoas a se aprimorarem, fixando as ideias sobre determinados pontos do futuro. Acelera o desenvolvimento dos indivíduos e das massas, pois permite que se leve em conta o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provações com paciência e resignação, desviando dos atos que podem retardar a felicidade futura. É assim que ele contribui para essa felicidade. Mas isso não quer dizer que sem ele não se possa consegui-la. Extraordinário. Isso não quer dizer que sem o Espiritismo não se possa conseguir essa felicidade. Porque senão nós estamos falando de uma religião exclusivista, com os mesmos defeitos das outras. Espera lá, tem um monte de gente, bilhões de pessoas, que não fazem ideia que Jesus existiu. Que estão encarnadas sob as mesmas leis que todos nós, que já tiveram muitas encarnações no passado, que terão muitas para o futuro ainda, e que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Se você buscar na ficção um exemplo, nós podemos falar, por exemplo, do Matrix. As pessoas vivem maquinalmente, vivem para comer, para ter relacionamento sexual e para buscar prazeres que a vida pode oferecer. E só, nada além disso. São os diafragmários, né? Do diafragma para baixo. Nada mais do que isso, apenas isso. Comer, dormir e coisar, só. A vida se resume a isso. Muitos, inclusive, esperando o fim de semana, para no final de semana serem diferentes do que eram durante a semana, que vai complicar a próxima semana, guardando o final de semana, e vivem sempre em busca do que vem, do que vem, do que vem, consumindo-se e consumindo os dias sem produtividade alguma. A grande maioria das pessoas é assim. Mas o que salva alguém, se é que podemos usar esse termo de salvação, é a caridade. Fora da caridade não é salvação. Não é fora da igreja, não é fora do espiritismo, não é fora da reencarnação, não é fora das consequências. É fora da caridade, não há salvação. É através da caridade. É quando eu saio dos meus interesses para o interesse de alguém. Quer seja se alguém, minha esposa, meu marido, meu filho,
minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, seja lá quem for. Quando eu abro mão de mim para alguém, eu estou exercitando a caridade. Muitos de nós conseguimos fazer isso apenas e tão somente quando temos interesse. Então eu abro mão de mim quando eu tenho interesse, e aí então faço a caridade interessada. Muitos de nós conseguimos fazer isso com a família, o egoísmo de família. Eu só consigo fazer a caridade com os membros da minha família, os membros mais próximos. Muitos de nós com os membros mais próximos e membros distantes da família. Muitos de nós com a família e com os amigos. Muitos de nós com a família, os amigos, os conhecidos. Muitos de nós, a família, os amigos, os conhecidos, os desconhecidos. Muitos de nós, além de todos esses, a humanidade ou quem precisar. É uma escala que nós vamos galgando, uma escala que nós vamos crescendo. Então, professar o Espiritismo não faz diferença para a evolução ou não. Ah, isso é espírita, então tem um lugar guardado lá no plano espiritual. Esquece, isso não vai acontecer. Ser espírita adianta no quê? O Espiritismo nos dá técnicas para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E quando eu faço aquilo que Jesus ensinou, eu sou um homem de bem. E um homem de bem tem, evidentemente, condições de receber os mentores quando desencarnar, de estar apto a ir para uma colônia quando desencarnar. Por quê? Porque se eu entendo o que Jesus fez, tenho técnicas para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, eu vou fazer a caridade. Eu vou ser benevolente para com todos, vou ser indulgente para com as imperfeições alheias e vou perdoar as ofensas. Se eu fizer isso, que é o que está na questão 886 do Livro dos Espíritos, o que é caridade e como Jesus entendia a caridade, B, de benevolência para com todos, I, de indulgência para com as imperfeições alheias, e P, de perdão das ofensas. Bip, bip, na minha cabeça, que é a caridade. Se eu utilizar o Espiritismo como ferramenta, como técnica que o Espiritismo me dá para colocar em prática o que Jesus ensinou, eu vou fazer caridade em cima de caridade, caridade em cima de caridade. Então eu vou ter um resultado bom. Não por causa do Espiritismo. Então eu vou chegar no plano espiritual com uma mala cheia de caridade, uma mala cheia de boas obras, com o coração feliz de ter podido fazer o bem enquanto me deram a oportunidade para isso. E aí então as consequências serão boas por causa do Espiritismo? Não, por causa da caridade que eu fiz. O Espiritismo foi o meio que eu aprendi as técnicas para colocar em prática o que Jesus ensinou. Mas há pessoas muito mais caridosas do que nós, extremamente mais caridosas do que nós, que nem sequer acreditam em reencarnação e acham que o Espiritismo é coisa do capeta. Estarão muito bem, as consequências serão boas para essa pessoa? Serão, porque ela tem a caridade. Então, o que faz a diferença é a caridade. O Espiritismo me ajuda com técnicas para colocar em prática o que Jesus fez, portanto, caridade, 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 caridade. Aí sim, aí faz toda a diferença, mas rótulo não faz a mínima diferença, amigo. Não faz a mínima diferença. Aliás, o seu Eurípides Barçanufo, que era de Sacramento, ele pediu a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a autorização para fazer um nosocômio, um hospital de louco, tipo um hospício, nosocômio chamado Esperança, no plano espiritual, que era para atender espíritas, alguns espíritas que achavam que pelo fato de serem espíritas, de conhecerem o espiritismo, teriam privilégios no plano espiritual. E aí quando chega lá, vê que não é nada daquilo, entravam em uma situação bastante complicada, bastante grave, beirando a loucura, e muitos até atingindo essa loucura, e tem um hospital específico para ajudar essas pessoas quando chegam na colônia. Então não é que pulam etapa nenhuma, não. Quando chegam na colônia, vão se tratar nesse hospital para poder entender aquilo que aconteceu, né? Tem esotéricos por aí que usam essa informação para falar mal de espírita. Eles acham que eles são tão bons que precisam até de um hospital no plano espiritual. Não é por aí, né? Falar mal de nós não os torna melhores, né? Muito pelo contrário, mostra como eles são realmente. A ideia é que precisamos estar atentos, porque é fora da caridade
que não há salvação. O Espiritismo me ajuda a ser igual a Jesus e, portanto, ter caridade em cima de caridade em cima de caridade. É isso que vai fazer a diferença. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Amanhã vamos começar penas temporárias. Você fica por aí, então? Beijo pra você que fica. Tchau.